Fala pessoal, hoje eu vou falar de um carro que me pega um pouquinho no emocional, vou confessar. Hoje nós vamos falar sobre a Range Rover Sport, essa daqui especificamente ano 2010, motor V8 Supercharger a gasolina. Carro com 510 cavalos, 63 kg de torque. É um foguete, carro para quem gosta de um pouquinho mais de potência, para quem se preocupa com o consumo de combustível, no caso gasolina, não seja talvez o mais indicado, né? É um carro que faz aí na cidade 4 para baixo em termos de consumo, depende muito do jeito que você anda. Na estrada seus 6,5, 7, por aí. Bom, e aqui nós vamos avaliar para vocês, pontuar para vocês os principais quesitos para você olhar na compra desse carro antes, né, na verdade, da compra desse carro. Então, nós vamos andar com o carro, mostrar para vocês alguns detalhes, explicar alguns acessórios do carro e alguns pontos que você pode verificar antes, né, na primeira visita a um carro que você esteja olhando, o que você pode, de uma forma simples, checar para ver se o carro foi revisado, se tem algum vazamento, se tem alguma coisa mais específica e que você possa identificar numa primeira visita nesse carro sem depender de um profissional especializado. Bom pessoal, agora vamos andando com o carro para a gente avaliar e aí algumas dicas para vocês, né? Então aqui a gente está andando dentro do bairro, ruas bem, não são esburacadas, mas cheio de remendo, então dá para a gente ouvir bem a parte de suspensão, tem quebra-molas, ó. Dá para a gente perceber os barulhos do carro aqui. Então a dica, ande com o carro em ruas ruins para o carro fazer os movimentos de suspensão, realmente sofrer um pouquinho, torcer o carro para lá e para cá, para você ir observando os barulhos, ver se ele faz os dois barulhos mais característicos que fazem esses carros, que geralmente são dois de suspensão. É o famoso toque-toque ou nheque-nheque. O toque-toque que a gente fala geralmente está associado à bandeja de suspensão. No caso, esse carro aqui, cada roda, né, cada conjunto de rodas tem duas bandejas, uma inferior e uma superior. Então elas fazem esse barulho mais característico de pancadinha, de toque-toque. E o nheque-nheque, que parece aqueles caminhões velhos, ele é característico principalmente da bucha da barra estabilizadora. No caso, esse carro ele tem a barra do Ace, né, que é a barra estabilizadora com sistema hidráulico que controla a torção lateral do carro. Então elas fazem com o tempo também ou por ressecamento ou excesso de sujeira, ou às vezes uma vitrificação mesmo que ela cria, e ela faz começa a raspar no próprio a barra, no ferro, e ela faz esse barulho bem chato e aumenta bastante, né? Então a dica também, outra dica interessante é, se você tiver como andar com o carro frio e depois com o carro quente, pode ser que o barulho mude. Então é interessante você testar o carro nas duas situações, se você tiver como fazer isso. Esse carro aqui especificamente tem um nheque-nheque bem de leve começando. O carro tá frio também, não sei quente ainda se ele vai fazer mais. A gente vai colocar ele agora numa situação de estrada para a gente ver um pouquinho a parte de desempenho, se não acende nenhuma luz, né, como é que tá a parte de troca de marchas do carro. Então um outro ponto importante para você verificar andando com o carro, presta atenção nas trocas de marcha, tanto para cima quanto para baixo, né, na redução de marchas. Esses câmbios não tem tranco, nem para cima nem para baixo. Então quando um problema de câmbio começa, você percebe ele principalmente na redução. Então, que nem aqui, a gente está indo, vou chegar num farol, eu tiro o pé, o carro vai baixando as marchas automaticamente. Nessa redução ele não pode ter tranco. Se ele começou um tranquinho aqui, já é indício para a gente investigar melhor e checar para ver se tem algum problema no câmbio. Muitos casos que tem esses tranquinhos, a gente consegue resolver, às vezes só com uma reprogramação, uma readaptação do câmbio. Isso já se ajusta, isso faz parte do desgaste dos discos ali, a gente consegue adaptar eles e o carro roda aí mais inúmeros quilômetros de fato, sem problema nenhum no câmbio. Esses câmbios são bem resistentes, é difícil ter problema de câmbio nesses carros, né? Mas é um ponto importante e se deixar ele vira um problema e um problema caro.
Esse carro aqui, ele é bem completo de acessórios também. Então você tem o banco com memórias, o banco elétrico com memórias, o banco tem aquecimento, o ar-condicionado do carro é um dual zone, então você controla a temperatura tanto para motorista e passageiro, tem saída de ar para quem vai nos bancos traseiros também. A parte de tela dele aqui de entretenimento é bem completa, tem um sistema bem completo original do carro na própria tela, que é toda touch. Então você tem a parte de navegação, que seria o GPS, parte de configuração aqui de telefone, a parte de áudio e vídeo, que você acessa a parte de DVD, você consegue selecionar DVD diferente para cada tela que tem nos encostos traseiros. Então o sistema já distribui o som e imagem independente para cada tela, que é um ponto interessante. Então, por exemplo, a pessoa tem um filho de 4 anos e o outro de 15, eles não vão querer assistir a mesma coisa, né? Obviamente. Então você consegue colocar uma mídia diferente para cada um. Você tem também como olhar a parte de suspensão, de tração do carro toda na tela também, que você tem aqui a posição de cada roda. Então se você está num terreno, você consegue saber qual roda está mais alta que a outra, os sensores e a tela já mostra isso para você também. Além da parte de seleção de terreno, você consegue fazer seleção pela tela ou pelos botões aqui no console. Você consegue mudar o tipo de terreno que o carro está rodando. No volante, ele é um volante também bem completo. Você tem acesso ao computador de bordo no painel do carro todo pelo volante. Você tem a parte de telefone, a parte de piloto automático, parte de controle de rádio também. Você consegue controlar muitas funções todas pelo volante, né? Essa, por ser uma versão Supercharger, é uma versão mais esportiva, então ele já tem o Tiptronic no próprio volante, as borboletas. Então é um ponto, tem muita gente que gosta de uma tocada mais esportiva, o carro é convidativo para isso. Então ele tem o piloto automático aqui também, né? Teto solar, enfim, todo o conforto aí de uma Land Rover. Vamos testar um pouquinho do desempenho aqui do carro. Então a gente está numa estrada agora que a gente consegue pegar uma subidinha, que a gente força um pouquinho mais o motor para ver se tem alguma coisa diferente no carro. Importante checar nesses carros, verifique se não tem nenhuma luz acesa no painel, né? O carro tem muito eletrônico, então qualquer coisa ele já acusa alguma avaria no painel. Olá pessoal, tudo bem? Esse é um carro que chegou para a gente aqui na oficina para que a gente faça uma pré-compra personalizada nesse veículo. Então, quais são os serviços que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma avaliação completa na pintura do carro, verificando inclusive se esse carro sofreu algum tipo de retoque, pintura integral de uma das peças, coisas nesse sentido. A gente vai avaliar também a parte dos pneus e rodas do veículo. Avaliamos também as lanternas e os componentes elétricos do veículo, quais sejam. A gente verifica se todos os componentes estão funcionando, se todos os botões estão em perfeito estado. A gente verifica o interior do veículo com relação a forração, acabamento, estética, alinhamento dos para-choques, alinhamento das portas, alinhamento do capô. Então, a nossa avaliação personalizada, a nossa pré-compra personalizada, efetivamente roda 360 graus no veículo para que a gente tenha exatamente a foto, o mapa do estado atual desse veículo. Pontos extras para você checar com o vendedor: o histórico de manutenção desse carro. Esse aqui especificamente, o proprietário tem um histórico completíssimo desse carro, desde zero. Então olha só que bacana. O proprietário fez uma pasta com todo o histórico do carro. Essa nota fiscal aqui, por exemplo, é a nota fiscal de compra do carro em 2010. E aí ele tem todas as revisões na pasta, com tudo relacionado, peça e mão de obra. Nesse caso aqui, esse carro passou tudo em concessionária. 86 mil quilômetros. E ele tem todo o histórico de manutenção desse carro na concessionária.
tudo aqui registrado com notas de mão de obra e de peças. Então isso é um extra. É difícil achar carros com a documentação tão organizada igual desse proprietário, e você vê nos detalhes do carro que é um carro realmente bem cuidado. Então são pontos que você pode avaliar e checar também na hora que estiver comprando a primeira visita num veículo desse. Bom, agora analisando o carro, pontos importantes para você verificar. Então o vendedor, por exemplo, falou que o carro foi revisado. Dica: procure etiqueta de óleo no carro. Geralmente fica no para-brisa ou nas portas desses carros. Ele tem uma etiqueta dizendo a data e a quilometragem que foi trocado esse óleo e a próxima revisão. Então outro item para você checar e que é simples a checagem é o filtro de ar desse carro. Nessa versão V8 Supercharger ele tem 2 filtros de ar, tem um de cada lado do motor. Então qual o procedimento? Uma chave Phillips, você vai tirar os parafusinhos da volta da caixa de ar. Importante, tira as duas, porque às vezes já aconteceu o caso de a gente pegar de um lado ter sido trocado e do outro não, ou sujar mais um lado do que o outro. Então é legal olhar os 2 filtros, ver o estado deles para você saber se esse carro realmente foi revisado, se foi pelo menos trocado o filtro de ar do motor. É mais um indício aí para você verificar. Outro ponto, a bateria que fica embaixo dessa tampa aqui, você olhar, ver se ela está em bom estado, se ela parece nova, se ela tem Zinab nos conectores ou não. E na tampa do motor aqui, essa tampa ela é encaixada, então você pode simplesmente puxá-la para cima, ó, ela já desencaixa e você já consegue tirar e ter uma visão superficial do motor. Aqui a primeira coisa que aparece, essa parte mais prateada, é o Supercharger. Então qual é a dica? Olhar aqui por cima nos vãozinhos que tem, né, para ver se você identifica algum vazamento ou de água ou de óleo, para saber se tem alguma coisa mais profunda a ser analisada nesse caso. E se você curtiu esse conteúdo e gosta da Land Rover, gosta do que a gente produz, temos outros vídeos no nosso canal, dá uma olhada lá, pode ter algum outro que te interesse. Beleza? Um abraço, obrigado por nos acompanhar.